a nossa palestra ser conduzida aí pelo nosso, aí agora sim gravando. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, professor Yuri, novamente, professor Felipe. Agradecer novamente, professor, pela sua disponibilidade em estar conosco. Agradecer a disponibilidade também do professor Felipe Custódio, nosso professor de Direito do Trabalho, para a gente poder trocar experiências aqui hoje, e, sobretudo, agradecer aos nossos alunos que estão aí participando intensamente de todas as palestras do nosso congresso. Deixo a palavra com o professor Felipe Custódio e desejo a todos uma boa palestra, agradecendo todo mundo novamente por estar aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigado, Lu, pela ajuda aí nessa última hora. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite aos meus queridos alunos, né? Com certeza tem alunos de engenharia e outras matérias, administração, além do direito, 135 pessoas e contando. Com certeza chegaremos a mais pessoas. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Custódio, sou professor de Direito do Trabalho do Unifem. E hoje nós temos a honra de ter como palestrante no nosso congresso o doutor Yuri Pinheiro. Para quem não conhece, né, o doutor, ele é difícil não conhecer o doutor Yuri, porque ele é muito ativo nas redes sociais, no Instagram. Sigam o Instagram do doutor Yuri, que com certeza vocês terão um conteúdo lá bacana demais, tá? O doutor Yuri, ele é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, tá? Eu tive o prazer de ter uma audiência com o doutor Yuri, salvo engano, no início desse ano ele estava, né, ou está em Sete Lagoas. Também ele é ex-juiz do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera e em Direito Público pela Faculdade Fortune. Professor dos cursos de pós-graduação, especialmente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do CERS e do Verbo Jurídico. Coordenador dos cursos de Magistratura do Trabalho da Verbo Jurídico. Escritor de obras jurídicas e artigos científicos na área de direito material e processual do trabalho. Pessoal, eu que não estou fazendo lobby, tá, para o doutor Yuri, mas eu adquiri um manual dele, que é o manual do compliance trabalhista, né, exatamente esse, o compliance, doutor Yuri, eu tratei na minha dissertação, que eu defendi em dezembro de 2019, porém mais baseado na área das instituições bancárias, Bacen e outras instituições brasileiras. Pessoal, eu recomendo, salvo engano, doutor, me corrija, já está na segunda tiragem, pré-venda, salvo engano, a partir de ontem, né? Isso. E, pessoal, quem tem o interesse para falar de compliance trabalhista, pode comprar o manual do compliance trabalhista da Juspod, salvo engano, que isso. O material é muito bacana, excelente conteúdo. Doutor Yuri, passo para o doutor a palavra, e é um prazer tê-lo aqui no Unifem. Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Vi que a Carol também já entrou aqui, né, que me formulou gentilmente o convite. Sou juiz do trabalho e realmente estou, como o Felipe mencionou, atuando em Sete Lagoas. Voltei de férias essa semana, né? Não usufruí, não gozei efetivamente de férias, mas faz parte, é um momento que a gente tem que ter consciência que todo mundo perde um pouco alguma coisa, não está fácil para ninguém, mas a gente sempre tem a esperança do verbo esperançar, de buscar, de lutar, dias melhores, e eles virão, eles sempre virão, né? É claro que o sol vai voltar amanhã, como diria nosso Renato Russo, é só ter paciência, perseverança e persistência. Estou na primeira vara de Sete Lagoas durante esse mês, no mês seguinte vou estar na segunda, depois na terceira. Eu faço auxílios nas varas de Sete Lagoas, temos 3 varas do trabalho, então estou prestando esses auxílios. É um prazer estar agora nessa comarca de Sete Lagoas, uma cidade muito agradável, muito aprazível, que tem ali, né, na sua Lagoa Paulino, um visual encantador, deslumbrante e rejuvenescedor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive com os alunos
acho que lá do último período, que estão naquela fase já final de estágio, enfim, preparação de ações judiciais, um convênio que a faculdade tem, salvo engano, com a Defensoria Pública, e acaba auxiliando no acesso à justiça. E como já disse lá, eu reitero aqui, para mim, enquanto juiz, enquanto um agente do Estado, é um prazer tentar levar um pouco de conhecimento, de informação e de estímulo para vocês. Eu venho de uma família de origem humilde, não tenho ninguém da minha família, não tinha pelo menos, ninguém da minha família na área do direito, então vocês que estão aí, né, nos assistindo, que estejam mais no início da faculdade, ou pelo meio, ou ainda que pelo final, e tenham receio, poxa, mas eu não tenho grandes amigos na área do direito, eu não tenho familiares que têm um escritório, não tenho ninguém que é juiz ou promotor, um grande advogado, não tem problema. Eu comecei a faculdade de Direito sem ter ninguém também que fosse amigo, que fosse parente da área do direito. E eu venho, como eu estava dizendo, de uma família de origem humilde, não tinha grandes posses, e eu sou simplesmente, né, mais um que é fruto do estudo. O que eu sou hoje eu devo ao estudo, à minha formação, ao meu ensino, à minha dedicação ao ensino propriamente dito. Foi o ensino que transformou e revolucionou a minha vida. Então, se eu pude, você também pode. Onde eu estou hoje, você pode estar amanhã. Tudo é baseado e tudo basta no querer, né? Querer é poder, se a gente tiver força e esperança, do verbo esperançar que eu sempre falo, e buscar efetivamente. Então, é um prazer estar aqui, eu sou juiz do trabalho, e como agente do Estado eu me sinto na obrigação de poder vir proferir algumas palavras. Eu não faço isso só em tempos de pandemia. Na comarca que eu atuava, de João Monlevade, eu também ia lá uma vez por semestre, dar uma palestra para tentar levar palavras de incentivo, tentar transmitir algum tipo de conhecimento. Eu acho que é uma obrigação moral de todo agente do Estado de poder devolver um pouco. Afinal, nós somos pagos por vocês, pela sociedade, por todo mundo. Então, é uma dívida moral que eu tento pagar através do conhecimento, tá? Felipe, a nossa temática aqui no dia de hoje seria para falarmos acerca dos impactos no mundo do trabalho, nas atividades empresariais, nas relações de trabalho, não é isso? Perfeito, exatamente, doutor. Pronto. E, Felipe, aqui nós temos alunos só de um semestre específico ou da faculdade toda? Agora eu fiquei em dúvida. Temos alunos tanto de Direito, Engenharia, outros cursos, e de todos os períodos possíveis. Ah, perfeito, perfeito, bem abrangente, ok. Exato. Bom, pessoal, então assim, eu perguntei até para a gente estabelecer o tipo de linguagem que seja mais acessível possível, né? Sem juridiquês, sem termos próprios, para que a gente possa transmitir conhecimento, mas que isso seja destinado a todo mundo. Vejam só, nesse momento de pandemia, a gente percebe como o direito do trabalho é importante. Tem gente que, desculpem, mas por falta de conhecimento, por falta de instrução, imagina o seguinte: direito do trabalho, isso é coisa de comunista, é coisa de socialista. Esse é um ledo engano. Isso, na verdade, com todo respeito, é fruto de uma grande ignorância sociológica. O direito do trabalho, ele só existe em função do capitalismo. O direito do trabalho, ele é fruto do capital, é fruto do capitalismo, porque se a gente vivesse num comunismo, entre aspas, tudo seria de todo mundo, haveria uma solidariedade, não precisaria de um direito do trabalho para regular direitos básicos da classe trabalhadora, para regular obrigações básicas dos empregadores. Então, o direito do trabalho só existe em sociedade capitalista, tá? E por que tem que haver um direito do trabalho? Porque as pessoas que são despossuídas de riqueza, elas só conseguem se inserir numa sociedade capitalista com a sua força de trabalho. É através do suor, é através da sua energia gasta, que ela consegue se inserir no mercado de consumo, participar ativamente de uma sociedade. Então, a relação de trabalho ela é fundamental. E aí, quando nós temos uma crise econômica decorrente dessa situação que a gente vive, né, do coronavírus, que cerceia, que restringe a atividade empresarial, nós temos um impacto social muito forte.
porque atividades empresariais deixam de ser desenvolvidas, e com essas atividades empresariais não sendo executadas, pode sobrar para quem? Para os empregos dos trabalhadores. Por isso que é necessária a realização de políticas públicas para que a gente tente resolver os impactos que as relações econômicas estão sofrendo, porque essas relações econômicas vão impactar também nas relações trabalhistas. Temos aí diversos comércios fechados. Como é que o comerciante ele vai conseguir manter o pagamento do aluguel do estabelecimento, o pagamento dos funcionários, e se esses funcionários não vierem a receber, como é que eles vão pagar as suas contas? O Banco Itaú vai deixar de emitir o boleto do cartão de crédito? O seu locador vai deixar de fazer a cobrança do seu aluguel? Não, a gente sabe que não é bem assim, pode haver algum tipo de negociação. O próprio Código Civil, ele dá margem a algumas relações, mas a gente precisa resolver, né? Tá sem atividade empresarial, e agora o que faz? Isso poderia ser resolvido de que maneira? Para resolver isso, o governo veio editar algumas medidas provisórias. Nós tivemos uma primeira medida provisória, que foi a medida provisória 927 de 2020. Ela trouxe alguns recursos, como, por exemplo, empregador, você está sem poder realizar atividade, coloque os empregados em férias. Não precisa pagar o terço de férias agora, você paga lá no final do ano, junto com o 13º, no dia 20 de dezembro. Ou então, empregador, você pode ficar 2 meses sem recolher o FGTS, paga mais à frente. Você pode antecipar os feriados. Como assim, Yuri, antecipar os feriados? Seria você mencionar que o trabalhador não está vindo esse e aquele outro dia, mas que isso é através de antecipação de feriados. Ou seja, lá no feriado, ele vai ter que trabalhar. Então, ele não trabalha hoje, você tem que pagar o salário, ele não trabalha hoje, mas lá no dia do feriado, ele vai ter que trabalhar e você não precisa pagar de novo. São algumas medidas. Uma outra medida que foi trazida, teletrabalho. Né? Ontem mesmo eu tinha uma aula para dar pela PUC, que seria presencial. E aí ela foi realizada aqui, através do modo virtual. Se for possível a realização de teletrabalho, então você executa, você exercita o seu trabalho, o empregador vai estar recebendo, transmitindo isso para alguém, e você vai receber o seu salário normalmente. O problema é que nem todo tipo de atividade se permite fazer por teletrabalho. Imagine um supermercado, um caixa de supermercado. Como é que o caixa do supermercado vai trabalhar em regime de teletrabalho? Nesse caso é inviável, mas sendo possível, é uma opção a do teletrabalho. Outra opção que foi colocada é a do chamado banco de horas. O que seria o banco de horas, né? Seria você colocar em uma espécie de um banco as horas que você trabalhou a mais ou a menos. Então, nesse período de pandemia, estamos aqui, digamos que vamos fazer 2 meses sem trabalho. Essas horas estão indo para um banco de horas e depois, quando acabar a pandemia, o trabalhador vai ter que repor. Ele vai e paga essas horas, limitado a 2 horas extras por dia e tem que pagar num prazo máximo de 180 dias. São algumas medidas que foram trazidas. Havia também a possibilidade, nessa medida provisória 927, no seu artigo 18, a possibilidade de suspender o contrato de trabalho. Só que essa suspensão do contrato de trabalho se daria sem qualquer pagamento de salário pelo empregador e sem qualquer benefício do governo. Por isso que houve, logo depois, no dia seguinte, né, um grande burburinho, um grande furor. Poxa, vai suspender o contrato de trabalho dos empregados, eles vão ficar sem receber nada? Como é que é isso? Diante da repercussão tão negativa, de modo inédito, né, houve a revogação, né, o aviso de revogação pelo Twitter do presidente da República. Foi a primeira lei, né, ou medida provisória revogada pelo Twitter. Claro, depois teve o Diário Oficial, mas houve inicialmente uma revogação lá, um aviso de revogação pelo Twitter, que se confirmou lá por volta de meia-noite. Então, nós tivemos a suspensão desse artigo, e aí depois foi editada uma nova medida provisória, também por volta de meia-noite. Aliás, tem sido uma grande tônica, e soltar medidas provisórias 23h50, meia-noite, que é para o pessoal que é professor de direito do trabalho, né, Felipe, tá
achou que vai dormir, opa, chegou uma medida provisória, eu levanto da cama, eu vou estudar, né? Eu até gravei no meu Instagram um dia, 00:30, eu levantei, né, dizendo que tinha acabado de acordar, que estava com uma certa inquietação, que estava sem saber por que não conseguia dormir, e eis que, para não faltar história, surge o quê? Mais uma medida provisória. E aí fiz o comentário ali pela madrugada da medida provisória, do ponto de vista do que eu achava, mas tem sido uma tônica, divulgar as medidas provisórias na meia-noite. Isso não tem problema, não tem nenhuma irregularidade, pode soltar a qualquer hora, paciência, né? A gente fica sem dormir. Mas, enfim, veio a nova medida provisória, então, a medida provisória 936. Aí ela previu a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o empregado vai ficar com o contrato de trabalho suspenso, ele não precisa ir trabalhar, mas ele também não vai receber do empregador. O empregador, então, se desonera da obrigação de pagar o empregado, e o empregado não recebe do empregador, mas o governo vem e dá uma contrapartida. Aqui sim, o governo assumiu a missão que dele se espera. Estamos diante de uma crise que não é culpa de empregado e não é culpa de empregador. É uma contingência social que surgiu. É uma pandemia que se alastrou pelo mundo, esse vírus, esse inimigo camuflado, invisível, que não se consegue ver, está aí, pode contaminar qualquer um, não é culpa nem de empresa e nem de empregado. Então, se é uma contingência social, o Estado ele precisa assumir essa situação, né? E aí vai assumir através do pagamento de um benefício chamado de BEM, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Você preserva o negócio para que ele não feche, para que a gente possa continuar tendo os negócios, e o empregado recebe uma renda mínima. A grande polêmica que nós tivemos aqui nessa medida provisória é porque esse benefício emergencial ele pode ser feito mediante acordo do empregado com o empregador, né? Então, o que você tem? Seria empregador e empregado negociando diretamente. Só que o que diz a Constituição? A Constituição fala que a redução de salário e de jornada, ela deve ser feita por negociação coletiva. O que é negociação coletiva, para quem não sabe? É uma negociação entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. E por que o sindicato dos trabalhadores? Porque a relação de trabalho, diferente de uma relação de dois bancos, que é de igual para igual, a relação de trabalho ela é o que a gente chama de assimétrica. Ela não é simétrica, ela é assimétrica. Você tem um empregador, que geralmente tem mais força, e tem um empregado com menos força. Por quê? Porque o empregador ele detém um meio de produção, ele tem geralmente uma superioridade econômica, e o empregado ele tende a aceitar as condições que são impostas, né? Por isso que o direito do trabalho ele tem algumas regras mínimas previstas na CLT. A CLT determina que alguns direitos mínimos devem ser observados, justamente por conta dessa disparidade, dessa ausência de equivalência entre os seres pactuantes, né? Entre aqueles que estão formalizando a relação de trabalho. Então, o direito do trabalho tem uma certa assimetria, daí porque é necessário que o sindicato venha e negocie com o empregador, porque o sindicato seria a reunião de vários empregados. Aí, por essa reunião, ele teria mais força de negociar em condições de igualdade. Só que isso seria pensando numa situação normal, né? Então, assim, a gente só pode reduzir o salário mediante negociação coletiva. E essa suspensão do contrato de trabalho que a gente tem hoje, prevista na medida provisória 936, é uma suspensão que vai provocar geralmente uma redução de salário. Não é uma grande redução de salário, mas tem uma certa redução. Ela começa com 5% e ela pode chegar ali até cerca de 29,5% para efeito de suspensão do contrato de trabalho das pessoas que recebem até R$ 3.135. Quem recebe acima de R$ 3.135 precisa fazer a suspensão com negociação coletiva, tá? É importante que se diga que o governo, ele estabeleceu faixas, ele disse assim, se você recebe até R$ 3.135, não precisa de negociação coletiva.
Se você recebe acima de 3.135 em diante, até 12.202, você precisa negociar com o sindicato. O sindicato tem que dar o ok. Agora, se você receber acima de 12 mil, aí também não precisa, tá? Qual que foi a lógica que o governo se pautou? Se a pessoa recebe até R$ 3.135, o governo pensou, olha, a redução é pequena. Então, como a redução é pequena, a gente está assegurando um mínimo existencial, está assegurando uma existência digna a essa pessoa, daí porque a finalidade da norma que exige a participação do sindicato está atendida. E por que, então, adotar a estratégia de não exigir a participação do sindicato? Porque aí vocês podem até me ajudar e podem confirmar que a quantidade de pessoas que são, né, sindicalizadas hoje é muito pequena. Nós temos uma grande crise no sindicalismo brasileiro. As pessoas, como regra, não se sindicalizam, os sindicatos sofrem uma crise de representatividade, as pessoas não acreditam tanto na maioria dos sindicatos, e além disso, os sindicatos estão em condições precárias. Eles, justamente por sofrerem essa grande crise, e também pelo fato da reforma trabalhista ter acabado com a contribuição sindical, os sindicatos hoje não têm mais força, né? Não tem grandes estruturas. Aí imaginem numa situação de pandemia, que diversas atividades estão paralisadas, diversos negócios fechados, você imagina cada empresário precisar negociar com o sindicato da categoria. Seria quase impossível que, mesmo de boa fé, o sindicato, querendo negociar, que ele conseguisse, porque são muitas empresas para negociar, e as pessoas estão precisando aí para ontem fazer a suspensão ou a redução para receber o benefício do governo. E para que vocês tenham ideia, esse benefício do governo, ele vai ser o mesmo valor que a pessoa teria direito de receber o seguro-desemprego. Então, se não houver a suspensão do contrato de trabalho, o que provavelmente vai acontecer? O empregador vai fazer a dispensa do trabalhador. E com a dispensa, o que ele vai receber? Seguro-desemprego. E com essa suspensão do contrato de trabalho, o que ele recebe? A mesma coisa. Recebe, no caso, o valor que teria direito de seguro-desemprego, mas com preservação do contrato de trabalho. E mais, com uma garantia de emprego futura. Ele tem o contrato suspenso, vai receber o benefício do governo, e pelo mesmo tempo que o contrato ficou suspenso, que é no máximo 60 dias, ele vai ter mais 60 dias de estabilidade quando ele retomar o emprego. Então, você assegura que o contrato continue, né? Evita o rompimento do contrato de trabalho. Daí porque essa medida provisória, embora tenha alguns pontos que merecessem ajustes, que poderiam ser aperfeiçoados, a meu sentir, parece que ela fez uma composição justa, que ela fez uma equalização, que ela equilibrou, de certo modo, né, e de modo razoável, esse conflito, essa relação que merecia uma tutela do Estado. Daí porque essa medida 936 eu achei interessante na suspensão e também na possibilidade de redução de salário e redução de jornada. Achei bastante interessante a solução que foi adotada. Mas, avançando sobre o panorama que a gente tem de relação de trabalho, além da situação relacionada à MP 936, foi editada a MP 944. O que é isso? É a possibilidade das empresas contraírem empréstimos de pai para filho. Vou te dar um empréstimo, empregador, empresa, sem juros. Você não vai precisar pagar com juros, com correção, com nada. Vai pagar o valor nominal. Mas, se você receber esse empréstimo, já que é para garantir a sua atividade empresarial e para você manter postos de trabalho, enquanto você tiver com o empréstimo em curso, você não pode dispensar os empregados que estavam na sua empresa naquela época. Então, é uma cobrança, é uma exigência forte, mas o governo também está fazendo uma coisa de pai para filho, então tem que ter uma contrapartida efetivamente, tá? Me parece aí que tem uma certa razoabilidade também. Tem a MP 945. O que foi a MP 945?
Foi uma medida provisória em que acabou o programa do PIS, não tem mais, permitiu que você sacasse o saldo de PIS que eventualmente estivesse existente e permitiu sacar o saldo do FGTS. A medida, ela tem uma boa intenção, ela parece muito boa, mas quanto a essa eu particularmente tenho algumas críticas. Primeiro, eu acho que não era o momento de acabar com o programa do PIS. O PIS não iria gerar, nesse momento, um acréscimo do governo, não tinha essa necessidade, e é um programa social que existia para trabalhadores de baixíssima renda, consolidado há muitos anos. Então, eu acho que não era o momento de mexer e acabar com o PIS. É uma ressalva que eu tenho. A outra ressalva que eu tenho é a seguinte: imagina que você, ou seu parente, né, algum familiar seu, que tem FGTS depositado numa conta de algum contrato de trabalho que pediu demissão. Quando você pede, aspas, as contas, você não pode levantar o FGTS. Tem muita gente que tem valor de FGTS lá nas contas. E às vezes tem 5, 6, 7, 8 mil reais que poderia ajudar muito nesse momento. E o que a CMP fez? Olha, você só pode sacar até R$ 1.045, que é o valor de um salário mínimo, mesmo que você tenha 5, 6, 7, 8 mil reais. Então eu achei o limite de levantamento muito baixo, esse que o governo acabou fazendo. Para que vocês tenham ideia, em um comparativo, lá na época agora de Brumadinho, com aquela tragédia, o governo autorizou o levantamento de FGTS também, e autorizou no equivalente a R$ 6.700, era mais de R$ 5.000, era um valor bem mais considerável. Então, assim, R$ 1.045 do FGTS, eu acho que não vai resolver tanta coisa. Ajuda, com certeza, mas já estamos aí chegando em 2 meses de pandemia. R$ 1.045 vai resolver por si só? Não, deu um desafogo, mas não é o suficiente. Então, por que o dinheiro ficar preso, parado lá, quando tem gente precisando? Quando é um valor que é do empregado, né, ele só estaria ali pendente de um levantamento. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais generoso nesse particular, é uma opinião pessoal minha, tá? Mas isso fica a critério, né, de discricionariedade do Poder Executivo mesmo, tá? E por que eu digo que fica a critério do Poder Executivo? Porque a lei do FGTS, a Lei 8.036 de 1990, tem um dispositivo que fala assim, olha, se a gente estiver diante de desastre natural, de alguma catástrofe, alguma situação de emergência pública, o governo pode liberar os valores do FGTS na forma de regulamento. E aí o governo fez esse regulamento por medida provisória. Eu acho que poderia ter liberado um pouco mais, mas pelo menos fez, né? Pelo menos liberou já algum valor. Quem sabe depois pode liberar um pouquinho mais. Então teve a medida provisória 945. Aí nós tivemos algumas outras medidas provisórias, como recentemente aqui a medida, acho que a 955, que regulamentou o pagamento do benefício emergencial, porque tem a previsão, olha, o governo vai pagar o benefício, tá, mas vai pagar como? Onde é que vai cair esse dinheiro? Alguém já viu onde é que vai cair esse dinheiro? Bem, você que vai ser beneficiado pelo benefício emergencial, pelo bem, você pode informar a sua empresa uma conta que você quer que caia, mas é importante você acompanhar a data prevista de pagamento, porque se tiver algum erro na transmissão da informação pela empresa, segundo a medida provisória, o que vai acontecer é que o dinheiro do benefício do governo vai cair numa conta virtual, que vai ser aberta, e você tem 90 dias para sacar. Se você não sacar em 90 dias, ele volta para o governo. E aí depois pode ser um problema, né, nessa necessidade toda, você acabar perdendo esse dinheiro que poderia vir a ajudar, né, a dar uma aliviada muito boa. Tá? Então, assim, no panorama geral, foram essas as medidas provisórias. Importante destacar também que cada uma delas tem controvérsias, tem particularidades, tem ações judiciais que já foram ajuizadas no Supremo. A medida provisória 936, que permite suspender o contrato com pagamento do governo ou reduzir o salário com uma contrapartida do governo, ela foi alvo de questionamento no Supremo, justamente porque não tinha negociação coletiva. E o artigo 7º 6, na literalidade, exige que haja a negociação coletiva. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a conceder uma medida liminar, na qual
ele afirmava que tinha que comunicar ao sindicato sob pena de invalidade. Mas a liminar do ministro Ricardo Lewandowski foi objeto de embargos de declaração. Ele já deu uma relativizada na sua decisão, né? Deu uma decisão ali um pouco salomônica. Salomônica seria no meio do caminho, tá, pessoal? Podia ser assim, assim, ele vem no meio, né? Tenta satisfazer um pouco os dois lados. Mas o fato é que o plenário, né, o pleno do Supremo Tribunal Federal, acabou entendendo de maneira diversa. O plenário do STF revogou a liminar do Lewandowski e disse, olha, a medida é constitucional, é válida porque o momento que a gente vive é excepcional. A necessidade de negociação coletiva, ela seria exigida para momentos de normalidade, para momentos anormais. E o momento que a gente vive é um momento anormal que exige sensibilidade, que exige serenidade, que exige o bom senso. Então, o STF validou a MP 936. Existem vários instrumentos na medida provisória 927, o teletrabalho, como eu mencionei, existe o afrouxamento da fiscalização do trabalho. Se dizia lá que, olha, o auditor, quando vier aqui, ele não pode autuar a empresa no período da pandemia, exceto se for a situação de trabalho escravo, de ausência de anotação de carteira e outras hipóteses. Mas esse dispositivo específico foi suspenso pelo STF em uma das ADIs que foram ajuizadas. E tem outro dispositivo da MP 927 que foi suspenso, que é o dispositivo que mencionava o seguinte, é muito importante esse dispositivo. Acidente de trabalho. O que é um acidente de trabalho? Quando a gente fala acidente, a gente imagina, né, um trabalhador lá, imagina com a marreta, ele está batendo em alguma coisa, de repente a estrutura ou a marreta volta, bate e fere esse trabalhador. Isso seria um acidente que a gente chama de típico. É a maneira típica de acontecer um acidente de trabalho. Mas tem outras situações que são equiparadas pela lei como acidente de trabalho, como, por exemplo, doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? São doenças que são próprias a uma certa profissão. Digitador, é muito comum ele ter tenossinovite, que seria a famosa LER, né? DORT, LER, aquela doença pelo esforço repetitivo, aquela lesão por esforço repetitivo LER. Isso é próprio do digitador, é natural que aconteça. Se o digitador ele tem LER, isso é acidente de trabalho. Ou pelas condições peculiares do ambiente de trabalho. Quem trabalha com asbesto vai ter asbestose, né? As pessoas que trabalham lá nas sílicas, extração de borracha, vai ter um tipo de doença específica, tem doenças pulmonares certos, que são características de pessoas que trabalham em carvoarias, dentre outras hipóteses. Pois bem, quando um trabalhador ele contrai uma doença no ambiente de trabalho, isso então é acidente de trabalho. O que acontece? Quando o trabalhador é vítima de acidente de trabalho, ele tem, depois do seu retorno, uma garantia de 12 meses. Então, por 12 meses, ele não pode ser dispensado. Enquanto ele está doente, ele é afastado pelo INSS. O INSS paga o auxílio-doença acidentário. E quando ele voltar, ele tem direito a continuar por 12 meses na empresa. Então, tem um custo alto para a empresa, sem contar que se o empregado, né, comprovar que ele sofreu um abalo moral, né, que ele sofreu um dano estético, ele vai ainda ter direito de uma indenização por danos morais ou por danos estéticos do empregador. Então, o acidente de trabalho é sempre um alvo de preocupação das empresas. Tem empresas que já fecharam por acidentes de trabalho, tamanha a cifra dessas indenizações, né? Então, você imagina um trabalhador que perde os braços, perde as pernas, fica numa situação até de comprometimento existencial. Então, qual que é a preocupação da MP 927? Por que eu estou falando de acidente de trabalho? Porque o artigo 29 da MP 927, ele dizia o seguinte: caso o trabalhador contraia coronavírus, isso não é acidente de trabalho, dizia a medida provisória. O que o STF fez? Ele suspendeu os efeitos dessa medida provisória no tocante a esse artigo. Aí muita gente está dizendo, olha, o STF falou então que se o trabalhador
que está trabalhando contrair coronavírus, se ele contrair Covid-19, até um parêntese, não sei se vocês sabem, mas coronavírus é o nome do vírus que gera a doença chamada Covid-19. Covid-19 é a doença, e o coronavírus é o vírus. Então, o vírus, corona, gera Covid-19, tá? Então, imagina que o trabalhador foi acometido de Covid-19. Significa que ele teve acidente de trabalho? Muita gente está dizendo isso por aí, depois do julgamento do Supremo, mas não é isso. Com o julgamento do Supremo, volta a valer a lei previdenciária. E a lei previdenciária, no seu artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, fala o seguinte: não são considerados como um acidente ou doença do trabalho. D, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Doença endêmica é só de uma região, a pandêmica é de tudo, né? Então, com muito mais razão, isso aqui se aplica para a doença pandêmica. Então, se você, trabalhador, continua trabalhando e adquirir o Covid-19, isso automaticamente não é acidente de trabalho. É necessário provar que você deve ter tido a contaminação lá no seu trabalho. Como é que você pode provar? Por indícios. Veja, você mora sozinho, ou então você mora com outras pessoas, ninguém teve Covid-19, só você. Lá no seu trabalho, a empresa não adotou condições de saúde e segurança adequadas. Ela não forneceu máscaras, não forneceu álcool gel, não dava instruções de manter um distanciamento entre as pessoas, né? Às vezes é necessário até aquela face shield, né? Caixas de supermercado, face shield, ou então aquelas proteções de plástico, aquelas proteções ali um pouco maiores, para garantir a proteção daqueles trabalhadores. Se a empresa não promoveu esses cuidados, não teve essas cautelas, e você contraiu o coronavírus, então, pelas condições de trabalho, você pode considerar que aquilo foi um acidente de trabalho. E outras situações também, né? Imagina um hospital. A gente sabe que no hospital, basicamente, está se atendendo o quê? Covid-19. Então, o vírus, ele certamente está circulando necessariamente ali dentro. Para essas, a gente tem um nexo causal presumido, é o chamado nexo técnico epidemiológico. Está previsto na lei previdenciária. Se as condições de trabalho favorecem a eclosão de uma certa doença, a gente presume que foi lá, tá? Mas para esses estabelecimentos que têm essa característica específica, ou não sendo esses estabelecimentos, aí a gente vai ter que provar através de indícios que deve ter sido pelas condições específicas do trabalho, tá? Então, foram esses dois artigos, esse artigo do acidente de trabalho e o artigo que dizia que o auditor não podia autuar, o que eu também achava grave. Nesse particular, eu concordo com o Supremo Tribunal Federal, dizer que o auditor não pode autuar uma empresa, isso seria você eliminar os cuidados que as empresas devem ter. Veja, a gente vive um momento de pandemia que exige muito cuidado, que exige muita cautela. E aí, nesse momento que exige tanto cuidado com a vida humana, a gente vai dizer, o auditor não precisa autuar nada, não? Eu acho que seria uma medida na contramão do que a gente está esperando, né? Eu estou vendo aqui perguntas que foram enviadas no chat. O Marcel Silva, grande abraço, Marcel. Doutor, a empresa que eu trabalho suspendeu os funcionários através de uma medida chamada layoff. Essa é uma medida oficial amparada pelo governo? Sim. Layoff é uma prática que tem origem nos Estados Unidos e na realidade, ela é basicamente a suspensão do contrato de trabalho mesmo. Você suspende e o governo dá alguma contrapartida. É exatamente isso que a gente está falando, tá? O layoff, nesse momento de pandemia, ele pode ser feito empregado e empregador, empregado e empresa.
Mas o layoff natural, originário, seria sindicato dos trabalhadores e empresa. Mas a gente viu que tem um certo temperamento que, nesse momento atual, o Supremo permite que a gente faça por acordo individual, tá? Bom, que tem o pessoal se apresentando, né, nono período, sétimo período. Eu fico aí, então, assim, era só para dar um panorama geral, para também não ser tão cansativo, e fico à disposição aí para eventuais perguntas, tá, Felipe? Sua ou eventualmente dos colegas que nos assistem, renovando as palavras de que nunca desistam dos seus sonhos, meus amigos. Doutor Yuri, agradeço, foi muito esclarecedor. Eu conversava com os meus alunos, nós estamos tendo aulas online, né? A diferenciação, se o doutor me permite, né? Que aquilo que nós víamos, exemplo, né, que o doutor disse sobre o teletrabalho, né? O teletrabalho que consta lá no artigo 75 e seguintes da CLT, né? Onde a própria MP 927, ela traz uma alteração, né, nós falamos em alteração unilateral e bilateral do contrato de trabalho, onde há uma alteração e uma diferenciação do prazo, né, de informação ao empregado. E na CLT fala que a partir do momento que for alterado o regime, o modo, né, operandi do trabalho, que no teletrabalho seria em 15 dias, a MP 927, ela coloca em 48 horas. Então, algumas situações, né, que nós conseguimos ver que literalmente ratifica aquilo que o doutor disse a respeito das MPs, né, principalmente a 927 e a 936, tentar equalizar a questão, as relações empregatícias, né, as relações de emprego na atual realidade que nós vivemos hoje, tá? Concordo, número de grau, eu converso também com os meus alunos o seguinte: o modo de você ver o direito do trabalho, né, que ele é extremamente atualizado todos os dias, ele vai muito do polo onde você está trabalhando. Se você está trabalhando pelo reclamante, você tem uma visão relacionada a um artigo diferente, e quando você está pela reclamada, pessoa jurídica ou física, você vai ter a mesma leitura, porém de uma forma diferente daquele mesmo artigo. Então, eu ratifico literalmente e concordo com o que o doutor disse a respeito de equalizar literalmente as contas, né, da União em relação a essas duas MPs. Lembrando, pessoal, que igual o doutor Yuri disse, né, só para a gente tratar a respeito da validade da MP, a MP ela possui a sua validade a partir da data da sua publicação, né? A sua efetividade decorre de 60 dias, né, podendo ser prorrogada pelo igual prazo. Depois, né, foi aquilo que aconteceu, né, doutor Yuri, com a MP 905, o contrato verde e amarelo, que ela foi revogada pelo fato de ter expirado esse prazo total de 120 dias e não ter, né, passado pelo Congresso para aprovação, para se tornar uma lei. A MP do contrato verde e amarelo, ela amarelou, né, Felipe? Justamente. Particularmente, doutor, eu falo assim, a minha visão, ainda bem, doutor, não sei a visão do doutor. Eu também não, eu particularmente via com muita preocupação alguns dispositivos, alguns, a meu ver, eram flagrantemente inconstitucionais, e, por exemplo, né, assim, para não ficar na retórica, tinha um dispositivo que aumentava a jornada do bancário. Medida provisória, a maioria aqui parece já ter visto o direito constitucional, mas para quem não viu, medida provisória necessita de 2 requisitos, relevância e urgência, tá? 2 requisitos básicos, além de outras vedações que tem no texto constitucional. E por que necessita de relevância e urgência? Porque quem edita lei, quem é eleito para editar lei é o Congresso Nacional, não é a Presidência da República. Então, embora todo presidente adore, né, editar medida provisória, não é o instrumento normal de se legislar. Então, precisa ser algo urgente e muito relevante. E aí eu pergunto, né, eu coloco para reflexão, tem um dispositivo da medida provisória que falou que agora os bancos podem exigir dos bancários uma quantidade maior de trabalho. Aumentou a carga horária do bancário.
Os bancos, segundo dados estatísticos, tiveram, os 4 maiores bancos, só para citar aqui, 68 bilhões, não falei milhões, 68 bilhões de reais de lucros, só no último ano. Mais um recorde, recorde atrás de recorde. O Brasil é conhecido como um paraíso bancário, um paraíso para os bancos. Então, assim, qual que é a urgência de se editar uma medida provisória, agradando e aumentando a jornada em favor de banco? Eu não vejo nenhuma. É tanta coisa urgente nesse país. Sabe o que precisava mesmo? Precisava era tentar ajudar o micro e o pequeno empresário, que às vezes é tão trabalhador quanto um trabalhador. É uma simplificação tributária, isso aí precisava, mas não da maneira que fizeram. Na hora de simplificar e reduzir tributos para as empresas, inclusive para empresas grandes, que não estão excluídas lá, não estavam na MP 905, sabe o que fizeram? Disseram assim, a gente vai pegar o recursos do FAT e utilizar aqui. Como? Porque o seguro-desemprego agora vai ser tributado. Uma coisa patética. Essa aí realmente mereceria um prêmio assim, da MP, do dispositivo patético do ano, né? Do grotesco, né? Isso é dantesco. Isso já apareceu acho que no Esporte Espetacular tinha, isso é dantesco, né? Tinha aquele Eric Faria, eu acho, alguém que fazia a propaganda lá, isto é dantesco. É isso aí, né? É o prêmio de barbaridade do ano. Como é que você vai pegar uma pessoa desempregada e aí você vai tributar o benefício dessa pessoa? A pessoa empregada, desculpem o português claro, é a pessoa lascada, né? Falando no termo da minha terra, de Fortaleza, que para entregar a minha origem. Você pega o lascado e diz assim, você está desempregado, né? Está lascado, eu vou te lascar um pouco mais, eu vou tributar para compensar o que a gente deixou de arrecadar com as empresas. Peraí, tá de brincadeira, não é isso? Não pode ser uma coisa séria, né? Isso é assustador, E eu até fiz uma charge, né? Quando saiu MP 905, olha, imagine que você perdeu receita para os cofres públicos. Como é que você pensa em compensar? Com o imposto sobre grandes fortunas, que está lá na Constituição? Você pensa em compensar, de repente, com outras fontes tributárias alternativas, tributação um pouco maior de jogos oficiais de azar? Ou então a linha D, mandando pagar descontado aposentado? Né? Algumas pessoas, tá doido, professor? Descontar do aposentado, não, descontar do desempregado, mandar pagar do seguro-desemprego. Aí eu disse assim, porque foi o que acabou de ser editado aqui com a medida provisória 905. Assim que saem esses instrumentos, eu dou um jeito de dar uma lida, fazer uma avaliação. Aí eu fiz a enquete, o pessoal achava que eu era louco, né? Mas eu estava colocando o que tinha sido feito pela medida provisória. Então, essa medida provisória é preocupante, né? Era preocupante, ela caducou. Inclusive, tinha uma promessa de que ela ia ser reeditada. Graças a Deus, parece que foi só uma bravata, um discurso que não se concretizou, porque ela realmente era muito preocupante. Ela trazia uma preocupação para todos aqueles que atuam com o direito e com o processo do trabalho. E essa medida provisória, essas agora da pandemia, elas foram melhores construídas, na minha opinião. Tem algumas coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas, tem algumas coisas que eu não concordo? Tem. Mas, no geral, eu acho que elas foram construídas de uma maneira melhor. Claro, é muito fácil a gente apontar alguns erros, né? Porque é muito fácil você criticar obra pronta, né? É muito fácil o engenheiro criticar uma obra depois que ela está realizada, ou um operador do direito depois que o instrumento legislativo está feito. Mas a gente deve compreender que foram feitas essas normas no estado de urgência, no estado de necessidade premente. Então, considerando esse contexto, eu acho que foram normas bem feitas, tá? Em que pese algumas dificuldades. Você falou, Felipe, uma coisa muito importante, voltando aí ao assunto do teletrabalho, a gente tem que imaginar sobre o teletrabalho, tem que ter consciência de que isso exige muita orientação das empresas e exige muito cuidado do empregado. Não é achar que assim, vai lá trabalhar agora em casa, entra aqui na ferramenta, a gente está falando no Meet, no Zoom, qual que é aqui mesmo a nossa? Google Meet. Google Meet, né? Tem o Zoom, tem Cisco Webex, tem várias ferramentas. Entra lá e dá a sua aula e acabou. Não, não é assim. A gente tem que passar informações, inclusive mediante recibo aos empregados,
de que ele tenha consciência de que deve trabalhar com uma cadeira em condição ergonômica. Veja, eu estou aqui com a cadeira com ajuste regulável, tem até encosto de cabeça que não é estritamente necessário, mas porque eu estou trabalhando aqui o dia todo, isso aqui agora é meu local de trabalho, então eu não posso pegar o notebook e ficar na cama brincando aqui e tudo. Então, quem vai trabalhar precisa ter a consciência de que o teletrabalho ele pode trazer adoecimentos, sobretudo adoecimentos ergonômicos, a questão de iluminação. Vocês veem que eu coloquei uma iluminação aqui em cima de mim, porque, assim, durante muito tempo com iluminação deficiente, isso vai gerar problemas, né, visuais. Então, tem uma série de riscos, tem rotinas, rituais que você deve ter o cuidado para evitar que a confusão do ambiente de trabalho e o ambiente de lazer não provoque danos ocupacionais. Então, é necessário muita cautela, o empregador ter a certeza de que a estação de trabalho está adequada, se for o caso, fornecer instrumentos de trabalho, se o empregado não tiver, mas não permitir o trabalho de qualquer maneira. Perfeito. Professor Felipe, pela ordem, professor Mike aqui, tudo bem? Tudo bem? Opa! Posso fazer uma pergunta? Claro! Professor Yuri, aqui, saindo fora um pouco da liturgia, até porque tive o prazer de ter audiência com Vossa Excelência no começo do ano também, umas 4, 5 audiências, quando o senhor estava substituindo na primeira vara, o seguinte, dentro de todos esses parâmetros que o senhor disse, em relação a esse problema agora do Covid-19, muitas empresas, principalmente grandes empresas, usando dessa pandemia, ou desse argumento da pandemia, para pedir suspensão de acordos trabalhistas. Como que a Justiça do Trabalho está tratando disso? Como que o senhor tem essa visão, vê esse fato? Muitas grandes empresas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só voltar no usuário, eu perdi aqui a tela de quem está falando. Quem que está falando aqui mesmo? É Mike. Deixa eu voltar lá, deixa eu colocar aqui. Mike Soares Pereira, não, né? Isso. Tá sem foto aqui. Não, tá com foto sim. Pronto, coloquei. Mike, lembrei agora, fizemos audiência. Foi bem tratado na audiência, Mike? Com certeza. Olha só, que beleza, hein? Mike, é o seguinte, muitas empresas realmente estão utilizando, e essa é uma faceta triste, né, nefasta. Essa medida provisória, as pessoas tinham que ter consciência de que é para ser utilizada por quem foi efetivamente afetado por essa crise. A gente tem alguns segmentos econômicos que foram até superaquecidos. Farmácias, né, algumas empresas, alguns ramos de logística, de transporte, a depender do tipo de segmento, mas sobretudo farmácia, supermercado, isso teve até um superaquecimento. Então, não é para essas empresas estarem utilizando desses benefícios. Uma empresa grande que não foi afetada de modo significativo, deveria ter a consciência da sua função social, que está prevista na Constituição Federal, e não deveria utilizar esses recursos. E ela pode pensar assim, mas está previsto em lei, eu vou utilizar. O problema que as pessoas se esquecem é que toda lei, ela não é só letra. A norma, para que você chame, né, para que você chame uma lei de norma, ela tem que ter a letra e ela tem que ter uma interpretação, ela tem que ter um sentido. E o sentido dessa norma, isso a gente aprende lá na Teoria Geral do Direito, né? Norberto Bobbio, dentre outros. Toda norma tem uma finalidade, né? E o texto é diferente da norma. A norma é o texto com a sua essência, com a sua finalidade. E a essência dessa norma aqui é manter a atividade empresarial que está sofrendo por conta disso. Se na prática houver depois um questionamento disso, o judiciário pode dizer, essa empresa ela não foi afetada verdadeiramente. Ou então, empresa, me prove que você ficou afetada durante a crise. Se ela não provar, a gente pode entender que houve aqui uma aplicação indevida do instrumento que não era destinado a ela e, portanto, que foi indevida e que ela tem que pagar o salário. Porque com a suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai receber uma ajuda financeira, mas não vai receber 100%.
pode ser que ele questione depois. E a empresa que utiliza indevidamente está sujeita, quem sabe, aí a uma condenação judicial futura. É possível que aconteça, Mike, processo nesse sentido. Entendi. Obrigado, doutor. E assim, aqui, obviamente, né, só para reforçar, ficando claro, eu estou falando como professor e não como juiz, né? Como juiz, aí eu vou, se houver processo, eu vou apreciar no momento oportuno. Não, beleza. Obrigado, viu, doutor? Nada. Ô, doutor Iuri, me ouve? Opa, Felipe. Queria fazer um convite para o doutor. Anima a gente ficar até 10 horas para responder algumas perguntinhas? Pode ser. Vamos ter perguntas ali, né? Não vamos deixar o pessoal, não. Seria muita falta de humanidade, né? Eu posso ler para o doutor, que fica mais fácil? Pode. Eu vou acompanhando aqui. Você vai ler agora o de quem? Perfeito. Até da nossa professora também, Gabriela Loyola, ela colocou assim: Oi, doutor. É possível a acumulação dos dois institutos? Por exemplo, primeiro haver a redução e depois aplicar a medida de suspensão? É possível, sim, reduzir e depois suspender, mas a medida provisória prevê que não pode ultrapassar 90 dias. Então, você poderia reduzir durante 30 e depois suspender durante mais 60. Teria que observar esse prazo máximo. A suspensão, por si só, ela só pode acontecer por 60 dias. A redução por até 90. E você pode combinar um com o outro, mas o prazo máximo é de 90. Então, se usou 30 de redução, só 60 de suspensão. Se usou 60 de redução, só 30 de suspensão. E é possível também, importante dizer, acumular, por exemplo, redução da jornada com teletrabalho. Então, você pode utilizar as medidas que estão ali dispostas. Eu vou reduzir sua jornada e o que faltou, você vai executar em teletrabalho. Dá para combinar um com o outro, tá? Perfeito, doutor. Matheus Otto pergunta, doutor Iuri. Doutor, a MP citada ao longo da palestra acabou com o PIS em caráter definitivo ou apenas durante o período em que durar a pandemia do Covid-19? Acabou com o programa mesmo. Programa aí, assim, que tinha décadas já na nossa república e acabou, não foi por agora. Está extinto o programa. Essa foi minha crítica até. Talvez, assim, até a dúvida do Matheus é porque causa espécie, né? Poxa, um programa que existe há tanto tempo vai acabar agora, do nada. Será que é o momento apropriado para tomar uma decisão tão enérgica? Eu acho que não. Eu acho que não deveria ter tomado essa decisão, tá? Mas acabou em geral mesmo. Lariciene Martins pergunta, doutor, referente às férias e 13º, no período de suspensão, esse período aquisitivo, no caso, fica suspenso também? Pois existe uma regra na CLT em que o artigo 476 e a lei 8.213, no seu artigo 63, estabelecem que o empregado afastado por auxílio-doença encontra-se em licença não remunerada e o contrato de trabalho está suspenso. Então, nesse caso de pandemia, a regra seria a mesma? Então, essa questão já gerou muita polêmica. Eu até preparei, Felipe, se você quiser, depois eu te passo. Eu preparei e disponibilizei gratuitamente para alunos meus um e-book sobre essas medidas provisórias aqui. Na verdade, sobre a medida provisória 936, especificamente. E aí eu trabalho alguma coisa da 927, mas o foco é a 936. E eu abordei essa questão, tem algumas perguntas e respostas. Em resumo, para férias, o período vai computar normalmente, porque a CLT tem uma regra própria, que prevê que o empregado só perde as férias, o período aquisitivo das férias e o seu gozo integral, se ele ficar afastado lá por um benefício previdenciário acima de 6 meses. Como a suspensão só pode ser de 60 dias, vai computar normalmente. Para o 13º, me parece que realmente o empregado ele não vai ter direito aos 12avos, né? As frações de 12avos que ele tiver o contrato suspenso, porque realmente é suspensão do contrato de trabalho, ele não trabalha e nem recebe pagamento de salário. Então, lá no final do ano, ele vai receber, digamos, 2 12avos a menos de 13º salário. É polêmico, mas é dessa maneira que eu enxergo a questão. Perfeito.
Melícia Lima pergunta, doutor Yuri. Benefício emergencial, quem vai pagá-lo? Quem é a responsabilidade por acompanhar este programa e editar as normas? Aí é o governo, né? Como a gente mencionou, a União Federal, né? O governo federal vai ter que pagar o benefício. A medida provisória 955, ela direciona de que maneira? Como eu informei, é necessário que o empregado passe para a empresa a conta. A empresa tem um programa chamado Empregador Web, que ela transmite a informação para o governo, mas mesmo assim o empregado precisa ficar atento, porque se porventura tiver um erro no número da conta, o governo vai abrir na Caixa ou no Banco do Brasil uma conta virtual, conta essa que a Caixa e o Banco do Brasil estão proibidos de cobrar manutenção de conta, e tem a obrigação de assegurar pelo menos um saque. Perfeito. Doutor Yuri, teve uma pergunta aqui que ela também é trabalhista, que ela foge um pouquinho do tema, que nós somos das novas regras. Olha para o doutor ver. Como fazer quando o funcionário público pode ser afastado por depressão grave estadual, sendo que também pela mesma doença o funcionário público municipal e o INSS sempre indefere o afastamento? Essas questões, elas são muito comuns no direito, né, Felipe? A gente ter, assim, tratamentos diferentes para soluções, soluções diferentes para casos parecidos. Acontece muito no direito. Até mesmo trabalhadores que vão às portas da justiça, o processo cai com o juiz, que julga de um jeito, e o do amigo dele, que fazia a mesma coisa, cai com outro que julgou de maneira diferente. Por isso que existe o direito a recurso. Nesse caso específico que foi colocado, o INSS ele tem a sua competência para examinar os pedidos de benefícios previdenciários. Então, vai caber ao INSS fazer essa análise. O ente público ele tem uma própria comissão que faz avaliação também. Aqui a gente teria que utilizar o direito de recurso administrativo, mostrar que tem decisões de outro sentido na esfera do INSS, mas, enfim, os órgãos têm a legitimidade ali para a decisão. Infelizmente, cabe o trabalho de impugnação, de recurso administrativo, faz parte do poder decisório de cada órgão. Perfeito. Mais duas perguntas, doutor, só para a gente fechar. Cíntia Gomes pergunta, doutor, primeiramente, muito obrigado pelas suas contribuições na noite de hoje. Uma pergunta, minha irmã trabalha em uma escola particular, onde todos os pais da praça infantil ao qual ela é professora rescindiram o contrato, invocando a teoria da imprevisão trazida pelo Código Civil. Ela poderá ter seu contrato rescindido pela escola que a contratou, devido a essa perca de receita, ou a escola terá, em caso positivo, algo que ela possa fazer a fim de manter a sua relação de trabalho? Na verdade, isso é uma relação de emprego, né, doutor? Exato, é uma relação de emprego, e veja, a relação de emprego, ela tem, né, aqui, Cíntia, algumas regras próprias, a gente trata com a CLT, então a solução não vai estar no Código Civil. Os pais dos alunos podem invocar isso aqui, a escola, etc., na relação comercial que ela tenha com outras pessoas, mas a relação entre patrão e empregado, a resposta é no direito do trabalho. E o direito do trabalho prevê a rescisão por força maior. É uma situação parecida com essa, né, da teoria da imprevisão. A força maior decorreria de um fato imprevisível, inevitável, que o empregador não deu causa, me parece ser a hipótese. A medida provisória 927, ela ela previu que a gente está diante de uma situação de força maior para fins trabalhistas, mas é importante deixar claro que a CLT, no artigo 502, inciso 2, salvo engano, prevê que para rescisão do contrato de trabalho por força maior, é necessário que o estabelecimento feche. Então, respondendo sua pergunta, Cíntia, se a escola fechar por conta disso, o contrato de trabalho dessa professora pode ser extinto por força maior. Mas isso significa o quê? Significa que se o contrato foi extinto por força maior, ela vai receber 50% da multa do FGTS, tá? Ela não vai perder o direito à indenização do FGTS, ela vai receber apenas a metade. E há quem defenda na doutrina que, na hipótese de força maior, não tem direito ao aviso prévio. Mas as outras verbas, como o 13º salário,
e férias que ela já tenha direito ou férias proporcionais, vai ter que pagar também, tá? Então, reduz um pouco a quantidade que é devida, mas ainda tem alguns direitos. Perfeito, doutor. Para a gente terminar, até já vou aqui para adiantar, doutor, respondendo até uma pergunta aqui que o John Souza colocou. Na verdade, John, eu não entendo que não terá uma nova reforma trabalhista. Não tem como saber, né, doutor? Porque a Lei 13.467 de 2017 alterou significativamente alguns artigos da CLT. Essas medidas provisórias, que elas possuem um prazo determinado, e em relação ao Covid-19, exatamente também, né, nesse sentido, há um prazo determinado, quando essa situação nossa acabar, né, do coronavírus da Covid-19, vai cessar tudo. Então, não significa que vai ter uma nova reforma trabalhista. As MPs são justamente para tentar nivelar de uma forma mais expressa, né, doutor? Mais rápida do que seria uma nova lei, uma nova reforma trabalhista. Eu também acho isso, Felipe. A medida provisória é para regular essa situação específica aqui, transitória, né? Claro, uma vez passada a situação de pandemia, pode ser que a pandemia provoque reflexos pós-crise, como, por exemplo, usar mais o teletrabalho. Mas o teletrabalho já é previsto na legislação trabalhista, então não vai ter a necessidade de uma nova reforma trabalhista. Já tem autorização de teletrabalho, só que as regras são mais rígidas, né? A gente afrouxou as regras pela situação inesperada. Perfeito. Doutor Yuri Pinheiro, muito obrigado. Tá? Foi extremamente esclarecedor. Tá? Tenho certeza que todos os alunos, independente do curso, seja engenharia, administração, nutrição, próprios nossos alunos do direito, que deve ter pelo menos uns 90 alunos nos assistindo aí, pelo menos de alunos que eu tenho em torno de 130, 140 alunos. Feedback extremamente positivo, te agradeço e te concedo novamente a palavra para o encerramento. Imagina, muito Felipe, obrigado. Até, Felipe, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. O Google Meet eu utilizo pouco. É possível no Google Meet colocar a tela de alguma página minha? Porque no Zoom eu já tenho essa habilidade, mas no Google Meet... É possível. Na barra de baixo está assim, apresentar agora. Apresentar agora. Aí o doutor clica nela e vai... A tela inteira ou uma janela? Oi? A tela inteira ou uma janela? Não, uma janela. Uma janela. Aí, o arquivo tem que estar aberto, que o doutor consegue compartilhar. E mostrar. Apareceu aqui? Não? Apareceu aí para vocês? Não, não apareceu, não. Tenta, doutor, a tela inteira, por gentileza. Quem sabe aparece. Tá, vai aparecer agora, apareceu, doutor. Né? Ah, pronto. Não, na verdade era só para deixar o recado aqui, pessoal. O Felipe já tinha até passado, esse aqui é o meu Instagram, tá? @YuriPPinheiro. Quem eventualmente ainda não seguir, lá eu costumo colocar algumas dicas, alguns informes dos eventos que eu faço, algumas dicas práticas, rápidas, outras um pouco mais demoradas, né? Como, por exemplo, essa aqui, a portaria 10.486, isso aqui é a regulamentação do benefício emergencial do governo. Então, aí eu fiz uma mini aula, tem mais de 4.000 visualizações, tem a revogação da medida provisória 905, que tem mais de 4.000 visualizações, são cerca de 15 minutos, mas aí eu abordo de maneira ampla, tá? Então, assim, lá no Instagram eu acabo colocando muito conteúdo gratuito, quem eventualmente ainda não seguir e quiser fazê-lo, fiquem à vontade, né? É uma ferramenta gratuita que tem só o objetivo de auxiliar na transmissão do conhecimento. Foi um prazer, Felipe, estar mais uma vez aqui com vocês, tá? Prazer, agradecendo você, agradecendo a Luciana, enfim, todos os alunos também que nos assistiram, desejando uma boa noite a todos e ficando à disposição aí, tá bom? Agradeço, doutor. Ô, doutor, Oi, Lu, pode falar. Boa noite a todos. Dá licença, desculpa aí pela interrupção.
Pelo que eu percebi, na hora que ele apresentou o Instagram, não apareceu direito, não é isso? Não apareceu. Todo Oi. mundo visualizou? Isso, não apareceu. Eu vou digitar aqui no comentário eu vou compartilhar. o Instagram do doutor. Ah, perfeito. Deixa eu tentar de novo aqui, então. Peraí, só um minutinho. Tá aparecendo, gente? Aqui, para mim, aparece como se eu tiver... Agora apareceu. Agora apareceu, né? @Yuri Agora apareceu apareceu. aqui. E aí estava mostrando, né, que eu coloco aqui algumas dicas rápidas, outras aulas mais demoradas. Enfim, tem muito material. Saiu uma medida provisória, certamente vai ter uma análise minha aí, tá tentando contribuir de alguma maneira com vocês nesse processo tão diferente de aprendizado para todos nós, né? Perfeito, doutor. Olha eu Muito aqui de obrigado. volta. Oi, doutor. Acompanhei tudo aqui caladinha. Nós estamos disputando aqui, Professor né, Yuri, Carol? queria agradecer, né, Luciana? Novamente, você, o senhor aqui conosco de novo. Professor Felipe Custódio, muito obrigada pela sua presença, pela mediação. Agradecer ao professor Mike pela participação. Saudades, Mike. Agradecer à professora Gabriela Loyola, também que está aqui conosco. Agradecer aos nossos alunos e colocar novamente a instituição à disposição de todos vocês para todo curso, palestras, vamos aí difundir o direito. Só estou escutando coisas boas. Um aluno falou assim, não sei o que eu assisto, tem tanta coisa boa no mesmo horário que eu não sei o que eu faço. Então, agradecer todo mundo pela presença. Tá, joia. Carol, eu não tinha visto que você estava aí, tá? Meu abraço para você também. Sempre uma satisfação. E sairemos com muitos aprendizados, né? Nós temos aquela canção do nosso folclórico Lulu Santos, né? De que nada do que foi será de novo do mesmo jeito, né? Então a gente vai ter certamente muitas mudanças e a criação de novos hábitos, eu acredito sinceramente que nós teremos a antecipação de muitos anos, muitas coisas que viriam a acontecer daqui a 10, 15, 20 anos tiveram que ser antecipadas e terão que ser antecipadas. Então, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Como diria nosso poeta Lulu Santos. Isso mesmo, exatamente. Eu acho que todas as palestras nós estamos convergindo para isso mesmo. Estamos crescendo diante de todas essas dificuldades. Não é isso? Perfeito. Professor, muito obrigada. Oi, Lu. Deixa eu só fazer uma consideração, agradecer ao doutor Yuri mais uma vez. Ele participou na nossa turma de Direito do Trabalho, do NPJ, né? O doutor até mencionou no início da palestra, e aí a gente reitera, o convênio é com a Justiça do Trabalho. É com a própria Justiça do Trabalho, né? Perfeito, ótimo, maravilha. Sim. Tá ótimo. Tá bom? E, novamente, a gente convida, sempre estar presente. Os alunos nos apaixonaram, como tenho certeza que os de hoje também. Tá ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite para todos. Boa noite. Pessoal, então é isso. Boa noite para todo mundo. Felipe, obrigada de novo, viu, pessoal? Carol. Um abraço. Um abraço. E boa noite. Oi. As palestras vão ser disponibilizadas depois, né, para os alunos também? Sim, tá? Elas vão ser colocadas no YouTube. Não. Ainda não colocamos, porque estamos só aguardando as autorizações dos palestrantes do direito de imagem. Não, beleza. Então, nós vamos colocar no YouTube e vai estar tudo lá. Perfeito. Tá bom, gente? Obrigado, Carol. Bom? Beijão para todo mundo, fiquem com Deus, boa noite. Amanhã de manhã tem mais, tá? Amanhã de manhã temos o professor César Fiuza, do Direito Civil, tá? A professora Mariel Orsi, do Direito Tributário, e o professor Marcelo Barbosa, Direito do Consumidor. Ele é PROCON, ele é diretor do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, amanhã, 3 palestras de manhã, muito bacanas para a gente. E o João Maurício Adeodato. Amanhã de manhã também, o professor João Maurício Adeodato. Ele é professor catedrático da Faculdade de Direito do Recife, e o professor Juliano trouxe ele
para o nosso congresso, vai ser muito legal. Aguardo todo mundo amanhã de manhã, tá bom? Beijão, gente. Com Deus, boa noite.